seja também bem-vindo. Então, a todos, Encontros com o Museu é uma pontinha de um projeto PIBEX, né, um projeto de extensão realizado pelo Instituto Federal de Pernambuco, tá? Um projeto coordenado por mim, no Instituto Federal de Pernambuco, que tem a parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com o Museu de Ciências Nucleares, aqui representado pela estudante Maria Sabrina, bolsista FACEP, tá? Vinculada ao museu, né? E que está aqui também representando a universidade. É bolsista dessa extensão, Alessandra Azevedo, e também temos como colaboradores o professor Kennedy Francis, lá de Afogados da Engazeira, e o professor Luiz Rodrigo da Andrada, do Instituto Federal de Pernambuco, campus Vitória de Santo Antão. Tá? A intenção do Encontros com o Museu é a gente trazer a discussão acerca de espaços diferentes de aprendizagem, né? O que na literatura chamamos de espaços informais e espaços não formais, além do espaço formal, que é o que a gente está acostumado a tratar. E é sempre da nossa ideia, sempre que a gente traz uma palestra, né? Essa é a segunda, sempre que a gente traz uma palestra, a gente trazer também junto alguém que nos dê esse suporte pedagógico, até porque nós trabalhamos com a licenciatura e precisamos entender que, além do conhecimento técnico, nós precisamos ter um apoio pedagógico. Se queremos ser bons professores, teremos que ter essa fonte muito próxima para a gente beber, para que a gente possa fazer essas interlocuções, né? E aí, dentro dessa ideia do encontros, nada melhor do que a gente fazer encontros com outras ciências, né? E com outras ferramentas que alimentam a ciência. Porque não somente química, né? Não só de química vive o homem, precisamos de outras correlações. Então, por conta disso, hoje, eu convidei este cidadão, Josué Macário, que eu poderia aqui fazer uma vasta apresentação, né? Um cara que tem um lastro de conhecimento, mas que eu vou resumir e dizer assim, meu amigo Josué Macário, né? Porque o desafio que eu fiz para esse cara não é um desafio científico. Eu fiz com que ele fosse pesquisar a relação desta ferramenta mágica matemática com a ciência da natureza, né? Relacionando a química, a física, a biologia, e disse a ele, cara, eu quero que você construa uma palestra. Fique livre, trabalhe, agora, me convença que seu trabalho valeu a pena, né? Me convença que meus alunos não perderam o seu tempo de virem assistir, né? E eu sei que dele só vem coisa boa. Então, Josué, fica à vontade aí, espalha. Seja bem-vindo à Vitória de Santo Antão, meu irmão. Obrigado. Às vezes tentei lhe trazer fisicamente, né? certo? Mas pelo menos consegui trazer você virtualmente, a primeira vez, mas vai ter outras. Tem que ter o presencialmente também, né? E aí, pessoal, boa tarde. E agradecer demais aí, Otávio, pela oportunidade. Realmente foi um desafio. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo a tela toda, projetada? Tranquilo, inteira? a projetada está bem. Sim, eu estou vendo. Ok. Como o Otávio fez o desafio, como ele falou, né, e como tem a ver com o museu, né, de ciências nucleares, o que eu fiz aqui foi selecionar alguns casos onde a matemática foi fundamental para algumas coisas da física, a física nuclear especificamente, e que eu nunca vejo isso comentado. Eu sou um cara, eu tenho 46 anos de idade, quando era criança eu assisti o Carl Sagan, né, que é o grande pai de todos esses programas de divulgação científica. Você vê hoje o Tyson fazendo Cosmos, né? Cosmos era do Carl Sagan. Eu vejo Discovery Channel há mais de 30 anos, e eu nunca vejo ninguém entrar nesse detalhe de explorar
a matemática como uma coisa fundamental dentro de algumas descobertas da física, né? E, curiosamente, para fazer essa palestra, o desafio já valeu a pena, porque eu procurei tanta coisa, eu fui olhando, selecionando, e achei um cara, que depois eu vou até indicar para vocês no final, um programa muito bom que mostra isso. Aqui, a gente vai começar falando como a matemática está relacionada com as ciências, né? A matemática, ela está com o homem, principalmente desde que o homem parou de ser nômade, né? Assim que ele para de andar, ele precisa medir terra, ele precisa prestar atenção a padrões, e a gente começou a ver qual era a melhor época para plantar, né? Aquela árvore ali, se eu tirar a fruta tudo de uma vez, se acaba, e aí quando ela nasce de novo, ou seja, você tem que se programar, né? Diferente de você ser nômade, né? Então, muitos matemáticos falam que a matemática nasce nesse momento. Eu acho que até antes desse momento a gente tem que classificar coisas, né? O que é bicho, o que é isso, o que é aquilo, e isso tem a ver com teoria de conjuntos também, isso é importante. Mas um marco interessante é essa coisa de você medir o tempo, né? Então, nós começamos a medir com os relógios solares, né? Prestar atenção no que é dia, o que é a estação do ano, né? A gente começou a medir, a gente percebeu a distância que a Lua, as fases da Lua, né? A relação das fases da Lua com as marés, né? Não nesse nível que está aqui, né? Aqui está só um exemplo, mas assim, você percebe, né, que a maré tem um período que é previsível, né? Embora ele não seja toda hora a maré cheia naquele horário, ela atrasa uma horinha todo dia ali, e você consegue prever como é que ela vai ser, né? E relacionar isso com a Lua. Um matemático, Eratóstenes, né? Antes de Cristo, ele descobriu que a Terra é redonda e deu o raio da Terra. E para ele fazer isso, ele só precisou de uma bengala e andar desde Siena até Alexandria. E fez uma coisa de semelhança de triângulos, e ele calculou o raio da Terra. Até hoje em dia tem gente que é terraplanista, não é isso? A gente está vivendo nessa época, né? Tem gente que é terraplanista. Pois bem, Eratóstenes, ele calculou o raio da Terra antes de Cristo, e ele errou por 2% com relação ao raio hoje que está no site da NASA. É uma precisão absurda, né? A matemática também foi nos dizendo onde que a gente está no universo, com a simples semelhança de triângulo e com uma sacada de quantas vezes a Lua é menor que a Terra, a gente calculou a distância da Lua. Com a ajuda da Lua e de trigonometria, a gente calculou a distância para o Sol. E a gente construiu monumentos para entender as fases, as estações do ano, né? Essa daqui é uma pirâmide na península de Yucatán, chamada Chichén Itzá, e dizem que todas as pirâmides são calendários, né? Sombras, como elas estão projetadas e tal. Essa da Riviera Maia é muito interessante, ela é muito bonita, ela tem um conteúdo artístico incrível, ela tem uma escada que sai da pirâmide, como vocês estão vendo aí, né? A escada sai da pirâmide. E a lateral da pirâmide, ela é dentada, né? Ela não é uma pirâmide, aquelas pirâmides que tentam ser mais retas. Nenhuma pirâmide é totalmente reta, mas assim, essa daí ela tem um dente proposital. No final da escada tem uma cabeça de uma cobra. Se você olhar aí no final da escada, ó, tem duas cabeças de cobra lá. E o interessante é que tem uma época do ano em que essa parte dentada da pirâmide, ela faz sombra na parte que sai da escada. E essa sombra dá uma ondulação, ó, como se fosse uma cobra. Olha que bonito. E ela a sombra encosta exatamente no limiar do, vamos dizer, corrimão, né? Porque não é um corrimão, é como se fosse um corrimão, né? Na hora que a sombra bate aí, forma-se a cobra inteira. E essa é uma hora de plantar, uma hora de outono, enfim. Isso tem a ver com as seasons, né? Então, é uma mistura, né, de arte e matemática para dar utilidade, né? Não é só para ser uma coisa bonitinha, né? Então, a matemática é levada muito a sério pelos impérios antigos, né? E a partir daí também descobrimos planetas, né? O sistema solar sempre é representado fora de escala, né? Não existe, até porque não tem como se representar dentro da escala, que ele se perde, né? Descobrimos galáxias, enfim, descobrimos onde que a gente está no universo, né? E também ela nos ajudou a desvendar os mistérios do muito pequeno também, né? Que é uma coisa que eu vou focar mais aqui, só com alguns exemplos, tá, pessoal? A gente não vai... Aqui não vai ser nenhuma aula, né, de
de física matemática, até porque eu não tenho nenhum conhecimento para dar uma aula de física matemática para vocês. O que eu quero aqui é só pegar o foco científico e o papel da matemática em algumas descobertas. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção nisso, na mensagem a grande mensagem da palestra, né? Esse papel da matemática. Se você for fazer uma cronologia da história da física, é muito difícil, porque é muito assunto. Tem gente que diverge em vários blocos da ciência. Eu pesquisei muito, até para não perder tempo, para pegar uma imagem na internet que tivesse uma cronologia interessante, mas ficou tão variado que eu resolvi fazer uma, né? Eu resolvi cortar em 1600, porque antes de 1600, aliás, bem antes, até antes de Cristo, você já tinha matemática ali, ajudando a física, no sentido de física como uma coisa mais de engenharia, né? E você tinha gênios, tá? Apesar de eu estar colocando aí o termo pré-física, antes de 1600, você tinha gênios como Arquimedes, né? Arquimedes é um dos homens mais inteligentes que já pisou no planeta Terra. Mas é chamado de pré-física por quê? Porque tinha muita coisa voltada para a voz da autoridade, muita coisa que Aristóteles falava, era tido como lei durante 1000 anos, ninguém questionava aquilo, né? Aristóteles falou que dois corpos com pesos diferentes, o que é mais pesado acelera mais rápido. Falou isso. Isso era tido como verdade. E se você for olhar, né, como você tem uma resistência do ar para alguns casos, aquilo vai fazer sentido, né? Mas aí a física, ela ganha o corpo de ciência física mesmo, não pré-física, a partir de Galileu, né? Onde a coisa passa a ser experimental. Ou seja, não é mais aquele senso só filosófico, né? Onde você supõe certas coisas que acontecem. O eco existe por causa disso, né? As marés por causa daquilo. Então, existiu o lado de experimento. Então, Galileu falou muito isso. Assim, Deus nos deu olhos para constatar as coisas, né? E apesar de ter Copérnico, Ptolomeu, aquelas discussões lá, que se é o céu, se é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, o Galileu, ele provou, né? Provou cabalmente que era a Terra que girava em torno do Sol como um modelo mais simples, né? A gente sabe que, do ponto de vista de referencial, eu posso dizer que o Sol que gira em torno da Terra, depende do referencial, quem gira em torno de quem. Mas ele provou com a lunetazinha, olhou lá Júpiter, começou a perceber as luas de Júpiter, viu que fazia mais sentido o menor girar em torno do maior, e aí olhou o que Copérnico tinha feito e foi com a matemática ali demonstrando isso. A parte de física clássica, ela é fundamental, é o grande início da física como ciência moderna, né, principalmente com Galileu e Newton, né, que dispensa apresentações, você está aqui falando de Newton, mas a gente tem Kepler, né, nas métricas, né, você tem o Huygens, que é uma espécie de Newton da Holanda, o cara era bom em matemática, bom em estatística, bom em física, né, mas você tem gente que é desconhecida como Laplace, Lagrange e Euler, que são matemáticos de grande porte, né, de grandíssimo porte. Então, o lagrangiano, são transformadas no mundo de equações diferenciais, que as coisas que Newton fez saem como derivada do lagrangiano, é uma coisa absurda, é uma coisa muito maior, né? Laplace, que ajuda em equação de onda, é uma coisa que a gente vai ver aqui, é uma das coisas que a gente vai ver, a equação de onda, que tem a ver com o comportamento do elétrico, né? Do elétron, a natureza do elétron, né? Euler também dispensa apresentações, é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e o Herschel, que era um cientista, um físico, que tinha muita grana, e ele construiu telescópios maiores, ele começou a olhar para bem longe, e via que as leis de Newton se aplicavam nos confins do universo, né? A parte de astronomia também era muito forte nessa época, né? A gente tem a termodinâmica ali, Leibniz, Boyle, Fourier, o matemático Fourier, que descreveu o calor, né? A equação do calor, como o calor se propaga, né? É descrito matematicamente. Para pensar assim, você tem uma fonte de calor, uma fogueira, né? Como é que aquilo se dissipa, né? É uma coisa totalmente... nossa, não é nada palpável, né? E isso é descrito com equações matemáticas de maneira precisa, né? Lavoisier, né? Clausius, Boltzmann, Thomson,
a termodinâmica é uma área onde nasce a física matemática, né? Na verdade, a própria termodinâmica é uma aplicação natural da física matemática. A eletricidade vem ali no final do século, no final ali, 1700 e pouco, né? Revolução Francesa. Você tem Gauss, que muitas vezes não é falado, na minha opinião, o maior matemático de todos os tempos. E você tem o Maxwell, todo mundo conhece Faraday, Maxwell, né? As 4 equações que definem o eletromagnetismo são de Maxwell, mas pouca gente sabe que 2 daquelas equações são de Gauss, de um matemático. O que o Maxwell fez, ele participou bastante da 4ª equação, mas o que ele fez foi entender tudo isso como um conjunto de coisas que completam e formam um assunto, né? A gente tem a relatividade, né, chegando ali no final do século XIX, e com Einstein, claro, mas pouca gente lembra do Lorentz, do Poincaré e do Minkowski, né, que o Lorentz era um físico, trabalhava muito com Einstein, inclusive ele fazia parte matemática, né, do Einstein e tal, muita coisa da matemática do Einstein, e o Poincaré, que foi um dos maiores geômetras de todos os tempos, foi o primeiro cara a falar que o tempo era relativo. Na verdade, não quero aqui criar polêmica, né? Vamos dizer que eu estou puxando a sardinha para a matemática, eu não sou disso, mas tem muita gente grande que chega a ser até indelicado, né? Muita gente que fala que o Einstein foi um aproveitador, foi um cara que se aproveitou das coisas que o Poincaré fez. Até o Lattes, não sei se vocês sabem, né? O César Lattes, quando a gente fala que você tem um currículo Lattes, o Lattes é em homenagem a César Lattes, né? Que foi um grande físico brasileiro que descobriu o meson pi, né? Ele comprovou a existência do meson pi. E eu já vi uma entrevista longa com o Lattes, onde ele fala que quem fez tudo foi Poincaré. O Einstein só para dizer que tem gente, é uma disputa grande isso aí. Mas o Einstein consolidou, né? Entendeu melhor a coisa. Mas o terreno matemático estava todo pronto, inclusive quando ele vai para a relatividade geral, já não é nem especial, onde você tem o tempo como uma 4ª coordenada, explicando toda a parte de que o espaço importa, isso aí entra facilmente na matemática do Minkowski. E por fim a gente tem aqui teoria, eu estou botando aqui teoria atômica, física quântica, mas enfim, aí dentro está a radioatividade também, tá, gente? Só para... porque começa a ficar muita coisa, né? Onde você tem Rutherford, eu vou falar aqui dele com uma sacada matemática que ele teve, que a gente hoje, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, hoje a gente usa muito o mercado financeiro, uma coisa chamada simulação de Monte Carlo, e ele fez isso quando nem existia esse nome, né? Tem Marie Curie, enfim, Thomson, tem toda essa galera, Heisenberg, né? Que o princípio da incerteza, o cara trabalha com probabilidade estatística no mundo relativista e tal. Stephen Hawking, não precisa falar nada, enfim, esse aqui é só um panoramazinho do que eu fiz, e disso aqui eu tirei alguns exemplos, que são, a palestra não é longa não, gente, eu acho que acaba rápido, eu tirei uns quatro exemplos para a gente dar uma olhadinha melhor, tá? E que Deus tenha misericórdia de mim, né, pelos nomes que eu esqueci aí, né, o que eu omiti, e pelas outras áreas da física também, porque aqui não tem a astronomia, né, que é uma coisa importantíssima, né, tá dentro do Herschel, ali dentro da mecânica clássica, enfim, tem muitas áreas, né, muitas áreas. Essa aqui é só uma amostra minha, tá, pessoal, não é nenhuma uma coisa assim, vamos dizer assim, oficial por algum instituto de física, não, tá? Antes da gente começar essa coisa de como a matemática é importante para a física, eu sei que vocês sabem que a matemática é importante, mas eu quero trazer uma coisa diferente, porque muita gente acha que a matemática é a ferramenta da conta, né? É a conta, tem uma coisa ali, tem um fenômeno ali, é uma partícula que se mexe e tal, pega ali as equações ali de movimento e tal, parábola, não sei o que, e vai descrever aquilo para mim. Eu quero mostrar para vocês que o meu objetivo aqui, hoje, é passar para vocês o seguinte: a matemática, ela fala, às vezes ela sussurra, e às vezes ela grita. E ela fala o que é a natureza, muitas vezes, sobre coisas que você nem imaginou. Isso é muito misterioso, isso, né? É uma coisa maluca. Isso aí se aproxima muito do que o Galileu disse, né? Que a matemática é a língua que Deus escreveu para explicar o universo, né? Se você quiser entender o universo,
Se você quiser conversar com Deus, né, sobre o universo, você tem que ser fluente numa língua. Essa língua é a matemática, e as suas letras, né, suas palavras são curvas, são fórmulas, são ângulos, enfim. Ele falava isso. Para exemplificar isso, que a matemática fala para a gente, eu quero que vocês imaginem o seguinte, uma questão muito simples, eu quero que você faça de cabeça a questão, tá? Não quero que pegue papel aí não, porque senão perde o contexto. E eu quero que vocês imaginem que você está numa época aí, lá no Império Romano, onde você não conhecia o número negativo. Tá bom? Você não conhecia o número negativo. Então você está aqui, ó, pai e filho, o pai tem 42 anos, o filho tem 22, e eu quero saber, daqui a quanto tempo a idade do pai vai ser o dobro da idade do filho? A gente ficar, né, daqui a 10 anos, um tem 52, outro tem 32, não é o dobro, daqui e tal, você vai tentando ali, né? Se você equacionar isso, né, você vai ter uma equação simples, muito simples, né? Daqui a X anos, né, 42 mais X, você vai ter o dobro do que o filho tem. O filho terá 22 mais X. Né? E aí você rapidamente você abre esse parênteses, aí você chega na seguinte coisa, X mais 2 tem que dar 0. Você chega nessa fórmula, você está num mundo onde você não conhece o número negativo. Você não conhece. E você chega para ele e fala, não vai ser nunca. O pai nunca vai ter o dobro da idade do filho. E realmente não vai. Você pode ir 43 com 23, 44 com 24 e tal. Você pode ir, ele nunca vai ser o dobro. Jamais vai ser o dobro. Mas, note, imagine que você chega para um amigo seu, um primo, ou seu irmão, que está lá na 8ª série, e você mostra para ele uma equação onde as raízes dessa equação são números complexos. Você conhece números complexos. Ele não. Então, um aluno de 8ª série, 9ª série, se ele se deparar com uma raiz de -3, ele fala, não tem solução, porque isso aqui é um absurdo. Só que nós conhecemos os números complexos. A gente sabe que ali tem informação ali dentro. Né? Então, é a mesma coisa. Se você está numa época onde você não conhece os números negativos, o que é que essa equação fala? Ela está sussurrando para você alguma coisa. Você não conhece os números negativos. Mas algum matemático um dia olhou para uma coisa desse tipo, não exatamente esse problema, é claro, uma outra coisa, e ele viu que o -2, né, se existisse um número negativo, imagina, um número negativo, o que é isso? O número é para contar coisas. As coisas têm que estar aqui, eu tenho que estar contando, 1, 2, 3, conta no dedo e tal. Como é que seria uma coisa negativa? Mas se existisse, ele indica que isso aconteceu há 2 anos atrás. O que você perguntou, sem pretensão, né, de voltar no tempo, ele disse, ó, você quer o dobro? Aconteceu há 2 anos atrás. Então isso aqui é uma coisa que eu gosto de mostrar para aluno, para dizer assim, ó, é nesse momento que existe um número negativo, o -2 junto, -2, e não -1 vezes 2, sabe aquela coisa? Não é porque aí tem o -1 também, mas não é que eu digo assim, -2 no sentido, uma quantidade subtraída de 2. Eu tenho 5 laranjas, tiro 3, né, -3, são separados. O menos é uma coisa e o 3 é outra. 5 laranjas, menos, é uma operação, e 3. O 3 é um número positivo. -3. Agora aqui não, aqui é o -2 junto. É um número que vale -2. E ele dá informação. Ele resolve o problema para você. Então os números negativos existem. Né? Os números complexos existem. Né? Tem os quatérnios que são usados para explicar um monte de coisa em comunicação, em eletromagnetismo, que isso não é falado em segundo grau, mas, enfim, esse tipo de coisa é um exemplo que eu quero que vocês guardem isso aqui, tá? Porque isso vai seguir a gente o resto da palestra. Né? O que é que a equação está dizendo? Né? Tem um número ali, eu errei, ou ela está querendo falar comigo, ela tá me mostrando alguma coisa. Então, a matemática como ferramenta, a gente pode usar a matemática para ajustar uma curva, por exemplo. Vamos supor que você queira estudar a temperatura ao longo do Everest, por exemplo. Sei lá. Você vai lá embaixo, mede a temperatura, sobe um pouquinho, mede a temperatura, sobe um pouquinho, mede a temperatura, e você tem amostras, são essas bolinhas vermelhas aí. Você tem várias amostras de temperatura. E aí você tem ferramentas matemáticas de ajuste de curva, né? Qual é a curva que melhor se ajusta ali? Aí você testa um polinômio, você testa um exponencial, enfim.
você testa funções que são conhecidas na matemática para tentar se ajustar naqueles pontos. Se você dá um critério, né, muitas vezes o pessoal usa critério de mínimos quadrados, né? Vocês que trabalham com regressão, vocês devem conhecer regressão linear. A regressão linear trabalha com mínimos quadrados, ou seja, aquele é o critério. Né? Poderia ter outro critério, onde em outro critério ajustaria uma outra curva. Então você tem ferramenta e tem critério, e aí você ajusta uma curva que ela pode te mostrar, olha, eu não peguei todos os pontos, mas talvez mais para frente a temperatura seja essa daqui. Né? Então você tem uma lei, pode ser que não seja também, né? Mas pode ser que seja. Ou seja, você pode usar a matemática de maneira experimental, né? Uma coisa como uma tentativa, né? Não só determinística, mas também probabilística, mas você pode usar dessa forma. Né? Em medicina mesmo, tem muito isso, né? A criança já tem tantos anos, ele tem que ter essa altura, senão ele está abaixo da média. O que é essa média? Né? Ou seja, você pode usar dados, né? Trabalhar da mesma forma da temperatura aqui, no caso da altura da montanha, você pode ter uma massa de informações de muitas crianças e começar a criar um padrão, né? O que é um padrão razoável, né? Com faixas de um desvio padrão, 2 desvio padrão para cima ou para baixo, do que seria uma altura média da população, não é nenhuma exigência de quem está fazendo a matemática, mas você coletou a informação e você pode usar a matemática para tentar ver que padrão é esse, né? Qual que seria uma altura mais comum para aquela faixa de idade. O cara pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, aí você vai ver o que está acontecendo, né? Mas ela pode ser usada dessa forma, como uma ajuda, né? Ela chega para somar no que você já entende, né? Você já entendeu aquilo ali. Agora, por exemplo, o decaimento radioativo, né? Aquela coisa de meia-vida e tudo mais. Será que foi desse jeito? Será que a gente teve esse mesmo comportamento? A abordagem foi por aproximação, né? Será que a gente pegou dados de decaimento de alguns átomos, enfim, uma massa, e você ajustou uma curva? Será que foi assim o decaimento? O decaimento radioativo? Não, foi diferente. Aí a matemática ela já entra com mais força, né? Veja bem, imagina que você entende o fenômeno e você fala assim, ó, a massa, ela decai, cada instante, ela decai proporcional à quantidade de massa que tem naquele momento. Então, você tem uma massa grande, decai um pedaço grande. Depois vai decaindo menos. O decaimento não é igual. A quantidade que decai não é igual. Mas, em proporção à massa, naquele instante, é igual. Isso é uma abordagem razoável, né? E você pode testar isso. A partir do momento que você faz isso, você transforma isso numa equação diferencial. Você pode simplesmente transformar isso numa equação diferencial. Otávio, se eu cair, cara, me liga no celular mesmo, tá? Porque com certeza. Nem te preocupa. No WhatsApp não dá, eu tô aqui no silencioso. Aí no celular ele está aqui na minha frente, ele aparece até. Eu liguei nos dois. Tá, atendendo o telefone. Então, a partir do momento que você fala isso de maneira matemática, né? Agora a matemática anda sozinha. Porque o que está escrito ali é uma equação diferencial, onde você diz, olha, a derivada, né? A derivada que decai é proporcional à quantidade de massa que eu tenho naquele instante, né? Aquele lambda é uma constante, nt é a quantidade no instante t. Se você faz isso, você resolve essa equação diferencial, você bota o nt aqui para baixo e você quer uma função que a derivada seja o inverso dela e, pela regra da cadeia, a derivada dela. Isso é um logaritmo neperiano, né? Logaritmo neperiano de x, a derivada é 1 sobre x. Mas logaritmo neperiano de uma f, de uma função f, vai ser 1 sobre f, e pela regra da cadeia, f' em cima. Então, quando eu estou nesse momento aqui, eu vejo a regra da cadeia, 1 sobre a função e a derivada dessa função. Então, eu pego o logaritmo neperiano. A partir daqui, eu ajeito, o e aparece, não é porque eu quero, tá vendo? Não é porque é bonitinho, que é um número racional, que isso é uma coisa que você perguntar, né? Você olha isso uma vez na vida, você não pergunta, pessoal, por que não é 2, por que não é 3? Como que a gente sabe que esse decaimento é e, né? É um número irracional, doido, uma coisa. É por causa disso, é por causa do cálculo, né? E aparece uma constante, quando a gente integra, aparece uma constante. Você acha que você não conhece essa constante, mas você conhece, é só substituir t por 0. Você vai ver que é a massa inicial, a quantidade de matéria inicial. E aí você tem a fórmula inteira. Então, note, você só teve que ter um entendimento do fenômeno e saber traduzir esse entendimento numa linguagem matemática que é poderosíssima.
né? Poderosíssima, que é o cálculo integral diferencial, descoberto por Leibniz e Isaac Newton, que, na minha opinião, é o grande divisor de água da humanidade. Galileu Galilei, ele trabalhou muito dessa forma, né? Então, tem uma coisa curiosa sobre Galileu, que todo mundo acha que ele subiu na Torre de Pisa, né, para soltar aqueles objetos mais pesados, para mostrar que está igual, tal, um peso diferente e tal. Mas parece que ele nunca subiu na Torre de Pisa. Ele, na verdade, depois que ele disse que a Terra gira em torno do Sol, né, o que é um absurdo para a época, ele foi preso. E eu já li uma investigação de um historiador dizendo que talvez ele não tenha sido preso, mas ele saiu de cena. Botaram ele num canto lá, e ele, nesse cantinho que ele ficou, ele começou a estudar essa coisa da queda, né? Galileu antes de Newton, vocês sabem, eu sei que ele morre, no ano que ele morre, Newton nasce, mas ele estudou isso em planos inclinados. Planos inclinados, que você estuda no segundo grau, que cai no vestibular, fazia parte dessa prisão de Galileu aí. Essa foto é do Museu Galileu, lá em Florença. Fica atrás da Galeria Uffizi. É uma galeria muito famosa, e que eu, como tinha pouco tempo, eu passei reto da Galeria Uffizi, dobrei e entrei no Museu Galileu. E aí, o Museu Galileu, ele fica atrás da Galeria Uffizi, lá em Florença, né, que eu recomendo quem estiver lá, né, quando eu fui, eu não tinha muito tempo, então eu passei da Uffizi, entrei no Museu Galileu, onde você vai ver a luneta, com que ele viu as luas de Júpiter, está tudo lá. E o Galileu, quando ele ficou preso, né, dizem que ele ficou preso, no mínimo ele ficou fora de cena, ele estudou essa coisa da queda dos corpos. E ele nunca subiu na Torre de Pisa. Eu ouvi dizer que isso aí é lenda. Ele estudou isso em plano inclinado. E tem lá um plano inclinado, ó, que ele trabalhava, porque ele precisava de que seria interessante que ele fosse para um lugar muito alto para soltar os objetos. Como ele não pode fazer isso, o que ele fez? Ele enganou a gravidade, né, fazendo um plano inclinado. E esse objeto dele, ó, tem um pêndulo lá atrás, tá vendo a bolinha amarela? Esse pêndulo é como se fosse o segundo, né? Não é um segundo, mas enfim, é uma unidade de medida de tempo. Vai e volta, vai. Então, ele olhava a cada vez que o pêndulo rodava, onde que a bolinha estava no plano, né? A bolinha ia se mexendo no plano, ela ia acelerando. E ele ia colocando essas campainhas, né? Para ver se sincronizava com a oscilação do pêndulo. Então, ele soltava a bolinha e vai play, play, play. Então, ele sabia que estava aumentando o espaço. E ele chegou numa lei, né? Ou seja, ele disse que o espaço... Alô? Alô? Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Tá ouvindo. Pode seguir, pode seguir. É porque deu um plim aqui, eu achei que tinha caído. Então, ele... Foi você que fez o plim. Ele chegou numa lei. Ele viu que o espaço, ele aumenta proporcional ao quadrado do tempo. Olha que coisa curiosa, né? O tamanho, né, que a bolinha percorreu, né, a distância que a bolinha percorreu, tem essa relação, quadrado do tempo. Se você somar o Galileu, o cálculo, né, o cálculo veio depois de Galileu, né, mas se você somar o cálculo disso aí, que é como se fosse uma interpretação que o Galileu teve, né, comprovada, interpretação experimental, não aquela da ideia do decaimento radioativo, mas ele experimentou e constatou. S varia com o quadrado do tempo. Então, se você colocar o cálculo para fazer essa equação andar, né, o que você vai ter aí? Se você derivar o espaço em relação ao tempo, a pequena variação de espaço no tempo é a velocidade. Então, se você derivar, ó, peraí, isso aqui está errado. Tem um 2... Não, isso aqui está errado. Isso aqui é 2K. Peraí, isso aqui é 2K. Não é o... Se demorar muito aqui, a gente segue assim mesmo. Isso aqui vai ser 2kT, né? Então, a velocidade vai ser 2kT. E você tem que o K é G sobre 2. É isso. Aqui. Aquele termo, né, quando você deriva da 2kT, a velocidade, então, você tem a lei da velocidade, e aquele K, aquela constante que você tinha, vai ser a aceleração da gravidade dividido por 2. Vocês já viram essa fórmula no colégio, né? Vocês trabalharam muito com essa fórmula no colégio. A fórmula do Galileu, ela não está inteira. Por que ela não está inteira? Porque o corpo sai do repouso, ele está zero, né? O espaço inicial é zero, então morre S0 vezes 0, morre tudo. Fica só uma constante T ao quadrado. E você descobre que essa constante é G sobre 2.
uma coisa que está na sala de aula de todo aluno de segundo grau, e eu nunca vi nenhum livro, nunca vi, nem nenhum professor falar que o Galileu fez isso, que os planos inclinados foi ele que fez, que tinha essas coisinhas aí e tal. Então, foi visitando o museu, né, que eu descobri isso, né? Como a gente está fazendo aqui nos ambientes de aprendizagem, né, Otávio? E agora nós estamos como se a gente estivesse no museu virtual nesse momento, né? Exato. Uma coisa interessante da energia cinética, que eu quero falar aqui do poder da matemática para dar essa forma da energia cinética, porque também a gente vai usar isso em relatividade daqui a pouco, é o seguinte, olha só, você tem essa fórmulazinha lá no segundo grau, esse cara no vestibular, todo mundo lembra disso, energia cinética mv2 sobre 2. É uma fórmula, no mínimo, curiosa, né? Velocidade ao quadrado, né? Negócio... O que seria uma velocidade ao quadrado, gente? Dividido por 2. Você está dividindo por 2 o que? A massa, a velocidade? Eu sei que é o produto, mas... Não tive a oportunidade de cumprimentar todo mundo. Eu sou Eise e sou servidora na origem do Campus Vitória de Santo Antão, embora alguns não me conheçam, porque... embora eu tivesse começado no curso de Química, trabalhando no curso de Química, especialmente o professor Otávio, eu tomei outros espaços de trabalho e terminei não sendo transferida do Instituto Pernambuco hoje para o Instituto Federal Fluminense. Eu hoje moro no estado do Rio de Janeiro, não na capital, eu moro no interior, eu moro na cidade de Campos dos Goytacazes. Vocês vão ouvir falar um pouco, quem fosse deter a história do petróleo e tal, aqui é a bacia de petróleo. Eu brinco dizendo que se fosse em Pernambuco seria o equivalente a Garanhuns, é um polo universitário no interior, e o instituto aqui tem base, o Fluminense, né, que seria o IFE do interior. Como em Pernambuco a gente tem o IFPE e o IF Sertão, aqui no estado do Rio a gente tem o IFRJ e o IFF, que é o Instituto Federal Fluminense. Eu hoje trabalho no Instituto Federal Fluminense, mas a minha origem é no Instituto Federal de Pernambuco, no campus Vitória de Santo Antão. Trabalhei na coordenação pedagógica e depois fui fazer um trabalho na reitoria, mas atuei... Agora manda ele segurar a onda dele. Josué, me deixa só dar umas alfinetadas para a gente ir amarrando nessa transição da internet, que você não domina isso, né? Não tem como controlar, mas é até para a gente dar uma arrumada na cabeça dos exemplos que você traz, pela riqueza que trazem, mas que eles estão aqui na nossa conversa muito por tudo que está ao redor desse tipo de abordagem que você traz, né? Então, eu estou me propondo a fazer isso, viu, Josué? Me desculpe aí a ousadia, mas a ideia era dar uma liga no meio dessa coisa da gente resolver. Então, eu não vou fazer com vocês uma grande fala. Oi, Rodrigo, estou com saudade também, querido. Eu não vou fazer com vocês uma grande fala, mas resolvi trazer apontamentos sobre o que a gente vai puxar dessa conversa tão específica, tão importante para a formação do professor, porque essa é a tarefa que eu recebi aqui. E eu trouxe algumas questões para a gente abordar, e acho que até agora, duas delas são bacanas, e aí eu acho que eu faço aqui só a provocação, e a gente volta para o Josué continuar a abordagem, mas já continuar... Sabe quando o professor passa a gente para assistir filme na escola? E ele diz assim, a gente vai assistir esse filme, mas o que eu quero que vocês vejam é isso ou aquilo. Acho que a gente vai fazer um recorte mais ou menos assim, tá? Então, eu vou trazer 2 pontos para a gente pensar um pouco, enquanto o Josué vai fazendo a apresentação dele. Eu coloquei aqui escrito num slide, mas não como uma apresentação, muito mais para a gente registrar essa fala nossa. Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá? Ótimo. Então, a proposta da tarde era a gente trabalhar, a matemática também está no núcleo, que é aquilo que o Josué vai trazer muito intrigantemente, acho que a palavra é essa, né? Ele traz algumas coisas que deixam a gente intrigados, né? Na verdade, assim, por que a gente nunca viu isso
de onde ele descobriu essas particularidades. Acho que a minha tarefa hoje é levantar, a partir dessa nossa inquietação, o que isso importa eu, professor, me formando, ou professor já iniciando o meu trabalho. Então, eu propus fazer o seguinte recorte: essas diferentes abordagens da ciência na prática docente. E eu traria 2 questões para a gente começar, e volto para o Josué, só para a gente ir aquecendo. Um dos elementos que me parece que ficaram muito evidentes na fala dele é a seguinte: a segmentação do conhecimento para o uso didático, em muitas vezes, nos deu a ideia de que a aprendizagem está restrita aos conteúdos. Acho que isso o Josué traz muito claramente para a gente, essa inquietação. A gente está habituado a uma dinâmica de apropriação de alguns conhecimentos muito centrada no conteúdo, mas sem perceber o quanto de contexto, o quanto de referência histórica, o quanto de referência cultural a gente tem nessa abordagem. Então, esse é um primeiro elemento. Quando ele traz a tarefa da matemática, a interação com a física, o elemento do contexto da pirâmide ali, com a representação, a sombra na serpente, articulado diretamente como marcação do tempo para a agricultura, qual é a ciência que aborda isso? Que conteúdo dá conta daquilo? Percebem? Nenhum conteúdo especificamente. Muitas abordagens vão dar conta dessas questões. E esse é um elemento que eu acho que está muito presente no que o Josué traz para a gente. A integração disso que a gente conhece como disciplina, mas que é uma estratégia didática, para que a gente possa focar em alguns momentos para se apropriar daquele conceito, daquela referência, mas que não se encerre em si. Porque se ele se encerra em si, vira aquilo que a gente chama muito corriqueiramente decoreba. Você decora aquela fórmula, você decora aquele conceito, né? A gente até faz aqueles... muito presente na escola básica, aqueles questionários. O que é não sei o quê? E você fica um pouco guia turístico, repetindo aqueles conceitos, sem entender de onde foi construído aquele conceito, que significado tinha naquela época, por que faz sentido. E para voltar para os nossos exemplos, eu vou trazer um próximo elemento dessa nossa conversa, que a organização dos espaços escolares como uma estratégia para a socialização dos conhecimentos, em muitas vezes nos trouxe a ideia de que apenas a escola é um lugar de aprendizagem. E acho que é um outro elemento que o Josué traz com muita força nos exemplos que ele traz, que é exatamente isso. E o que o Otávio abordava, e que é o núcleo, se vocês me permitem o trocadilho com o nome da palestra, desse projeto. Entender que a escola é, de fato, um espaço privilegiado desse tipo de aprendizagem, mas ele não é o único, ou se não é o único, não é enquanto lugar físico. A escola pode ser o lugar onde a gente chega em vários espaços, e por isso a importância da educação formal, mas ela pode usar de todos os recursos que extrapolam os muros da própria escola. Então, eu vou voltar agora para a gente continuar com os exemplos que o Josué está trazendo, mas eu queria que a gente ficasse atento nesses exemplos que ele traz, esses 2 elementos. Se a gente não encontra muito concretamente, toda vez que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, isso colocado. Como se aprende fora da escola e como eu, futuro professor, posso lançar mão desse entendimento de que eu tenho muito de aprendizado para puxar o gancho, para aquecer os meus alunos fora do meu muro escolar, e como eu consigo promover uma aprendizagem todas as vezes que eu amplio o meu conteúdo, que tem sua importância na fórmula, no conceito, no registro, mas que ele precisa ter significado. E aí, essa relação interdisciplinar é uma coisa que é fundamental para você seguir o raciocínio que o Josué está trazendo, para abordar a matemática, a ciência, que seja, num contexto onde ela faz sentido para a vida do homem, muito mais do que as caixinhas que a gente organizou quando a gente chama de currículo, por exemplo.
Então, eu vou voltar esse meu momento agora, trazer de volta para o Josué, para ele continuar nessa dinâmica e pedindo que vocês estejam atentos nessas duas provocações que eu trago aqui agora. Você entendeu, né, Josué? Por que é convidada? Exato. Era ela para complementar a sua palestra? Muito bem. Eu sempre disse que essa mulher é uma pedagoga diferenciada. Sim, sempre. Ela não usa de pedagoguês. Ela usa de experiência de educação e vida. Pessoal, eu estou suspeitando que é o seguinte, quando eu boto a palestra, quando eu divido a tela, o Google Meet fica em stand-by, vamos dizer assim, e ele para de funcionar. Se isso acontecer de novo, a gente para a palestra e a gente vai para essa discussão de pedagogia aí, que é outro papo que a gente ia bater eu com a ex, tá? Então eu vou tentar aqui, mas vamos lá, vamos só tentar terminar essa parte específica, né, como eu falei, uma coisa específica, é a relação entre matemática e física, para a gente partir para uma coisa maior, que é o que a ex está provocando aí, tá, gente? Vamos tentar aqui pela última vez aqui. Compartilhar a tela. Vamos lá. Eu estava na energia cinética, é isso? Até aqui vocês viram? Isso, estava aí. Então, essa forma muitas vezes cai no colo da gente lá no segundo grau e a gente faz vestibular, faz tudo e não sabe de onde ela vem, né? O que é isso aí, né? Então, essa fórmula ela deriva de três coisinhas, pessoal. Três coisinhas. Tem a fórmula do trabalho, que é força vezes deslocamento, né? A fórmula do Newton, força MA, e Torricelli, lá, movimento uniformemente variado. Se você tirar o valor da aceleração aqui, colocar no Newton, e tirar a aceleração, a força, e botar no trabalho, como uma energia, entendeu? O trabalho como uma energia dada ao sistema, você chega nessa forma. É uma coisa bem simples, né? E tá em nível de segundo grau, aqui não tem derivada, não tem nada, olha só. Se você isolar o valor de A em Torricelli, vai ter esse troço aí, ó, vai ter V2 menos V0 sobre 2D, e aí você bota o A lá na forma do Newton. Então a F fica M vezes esse negócio aí. E aí você vai botar esse F agora, aberto com A aí, né, lá no trabalho. Botou lá, ele fica esse cara aí. Aí o D cancela, né? O D cancela. Então a energia dada para o sistema, ele oscilou, né? Estava no MV0 sobre 2, passou para o MV2 sobre 2. Aí tem uma interpretaçãozinha a mais para você fazer, mas você conclui que energia cinética é isso. Eu acho que isso é uma coisa que devia estar em toda sala de segundo grau, né? E às vezes não está, né? Eu trouxe esse exemplo da energia cinética, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, que é a forma do Einstein, né? E igual a mc2, né? Eu vou falar um pouco mais rápido aqui, que eu estou com medo que caia. Mas de onde é que vem essa fórmula, gente? A fórmula mais conhecida do mundo, depois de Pitágoras, eu acho que é essa. Ninguém se pergunta de onde é que vem, como é que o cara sabe que a massa se transforma em energia e que é nessa quantidade, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, né? É muito curioso isso. É a matemática que fala, né? Você vê aqui o paper do Einstein, 1905 aí, ó. Eu destaquei duas coisas aqui do paper, né? Uma no começo e outra no final. Vou mostrar aqui ampliado. No começo, ele disse que baseou esse trabalho, essa investigação dele, em equações de Maxwell-Hertz, do espaço vazio. Quer dizer, o que o cara investigou foi a matemática. O que o Einstein investigou era o que a fórmula estava dizendo. Lembra do exemplo da idade do pai e do filho? O que seria o -2 ali? Né? Que número é esse? Que não existe esse número negativo, né? Supondo que... Entendeu? Ele investigou a equação, ele usou isso como base. No final, ele fala aqui, ó, ele supõe, né, ó, talvez a energia dada pelo corpo, ela diminui de LC2, onde o L é a energia, né, o L. Então, aqui, se M é E sobre C2, então E energia é MC2. Nesse paper, onde ele sugere isso, né? Essa história do Einstein começou com um experimento, o interferômetro do Michelson-Morley, onde ele queria mostrar que a luz ela anda sobre um meio, que é esse éter, né, que falava na época. Nesse experimento dele, ele achou uma coisa assim, inesperada. Ele achou que a velocidade da luz ela é a mesma, independente de referencial. Isso é uma coisa diferente de tudo que você conhece. Ou seja, imagina que tem uma mulher dentro de um trem, e a luz sai do chão, bate no teto e volta. Para ela, que está dentro do trem, a luz andou só a distância D, só subir e desceu, 2D, né? Sobe e desce. Mas para alguém que está fora, um referencial que está fora, ela fez um triângulo assim, ó, subiu, o triângulo não, ela subiu na diagonal e desceu. Ela percorreu um espaço muito maior. Mas o experimento lá já disse que a luz é a mesma para todo mundo, em termos de velocidade relativa. E aí? O que é que acontece no momento? O que é que tem que mudar aí?
Isso é que nem projeto. Você tem um projeto para fazer sua casa. Você tem pessoas, dinheiro e tempo para executar um determinado projeto, supondo que a qualidade já está dada, né? Se você tiver mais pessoas, você faz em menos tempo. Se você tiver mais tempo, você precisa de menos pessoas. Se você tiver mais dinheiro, você pode contratar mais pessoas. Então, quando uma coisa muda, altera as outras. E a gente sabe que velocidade, tempo e distância. Aqui, ó, a equaçãozinha, velocidade, ΔS, ΔT. Se a velocidade é a mesma, uma das outras coisas precisa mudar. E o que muda é o tempo. O tempo não é o mesmo por dois referenciais, quando as coisas acontecem na velocidade da luz. Isso é incrível. O cara descobriu que o meu relógio ele anda diferente do seu, se eu tiver com a velocidade maior que você. Qual é o laboratório que você vai constatar isso? Uma coisa absurda, né? Inclusive o Einstein, quando estava nos Estados Unidos, perguntaram para ele, professor, onde é seu laboratório? Onde é que você prova essas coisas? E ele abriu o casaco dele, tirou uma caneta de dentro. Falou, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu laboratório. Então, o que o Lorentz fez para o Einstein foi mexer nisso aí, né? Ele falou, olha, se o tempo é diferente, quem está dentro do trem tem lá 2D, ele acha uma equação de tempo, o tempo decorrido lá, o ΔT0 para quem está dentro do trem. Para quem está fora do trem é outra conta. Mas se essas contas têm que ser iguais, você chega numa raiz quadrada, 1 sobre V2 e tal. Ou seja, o que relaciona o ΔT com esse aqui, ó, ΔT, do cara que está fora com o cara que está dentro do trem, tem um fator aqui, ó, um fator. O tempo não é o mesmo. E ele se relaciona através desse fator, que é chamado de fator de Lorentz. Mas poderia ser chamado de Pitágoras, né? Porque o que acontece aí é um triângulo retângulo, quadrado da hipotenusa, quadrado dos catetos. É matemática básica. E isso acontece todo dia nas comunicações de satélite. O satélite tem uma velocidade muito grande, não é próxima da luz, claro, mas precisa ter uma correção de tempo, de tudo que ele calcula ali dentro, para onde chega em você que está aqui na Terra. Existe essa correção do tempo, né? Até dizem que no Waze, né? Quando está no Waze se comunicando com o satélite diz, ó, você agora está em tal lugar, é aquele pontinho que vai andando no seu aplicativo, né? Na época do GPS, né? Porque hoje é por antena de comunicação. Então, o tempo é diferente, isso é uma descoberta incrível, que veio da matemática, é olhando a equação, que a equação está falando. Né? Vocês sabem, aí, vocês trabalham com química, se você pegar um material radioativo e botar ele no acelerador de partículas, e ele decair, passado um tempo T, que você acredita que é a meia-vida da substância, ela vai decair menos do que você conhece o decaimento dela. Por que ela vai decair menos? Porque ela está perto da velocidade da luz. O tempo para ela anda diferente. Anda mais devagar. Então ela não teve tempo, ela própria, no tempo próprio dela, de decair tudo aquilo. Olha que coisa incrível isso. Para chegar nessa fórmula, a gente está estudando, né, como é que ele chegou no MC2, ele foi pela energia cinética também, tá? Que ela fica um pouquinho diferente, ó, não é mais MV2 sobre 2, né? Fica um pouquinho diferente, isso aí é a letra dele, lá no caderno dele. Na verdade, aquele fator de Lorentz, ele aparece na forma do trabalho aí, da energia dada, e você começa a questionar, né? Bom, se é isso daí, se a fórmula é essa, se eu botar ali no lugar do V, ali eu botar 0, eu vou ter MC2 só, porque se eu botar no lugar do V 0, aquele termo de baixo fica 1, e eu tenho MC2, ou seja, isso aí seria a energia, né? Eu estou dando uma visão bem simples, tá? Na verdade, o que ele faz é Taylor, é uma expansão de Taylor, que é uma técnica matemática de você aproximar funções por polinômios, e nessa expansão de Taylor, ele percebe que tem um termo, que é MC2, e os outros termos dependem da velocidade, como a gente sabe que a energia cinética depende da velocidade, mas tem um termo que não depende. Então, ele interpretou aquilo como sendo uma energia própria do corpo, uma energia própria da matéria. A matéria é energia condensada, né? E é daí que vem o MC2, ou seja, vem de uma interpretação, de uma constatação que o tempo é diferente para referenciais que estão em velocidades distintas, entra no cálculo de energia cinética, nesse mundo relativista, e com uma derivada de Taylor, você observa que tem um termo que não depende da velocidade, você tenta interpretar aquele termo. A matemática está sussurrando, como eu falei. O Rutherford foi um cara que fez uma coisa que não é mostrada, é só mostrado que ele viu a estrutura atômica, tinha lá o modelo atômico lá do Thomson, né, do pudim e tal, porque haviam descoberto carga negativa, e se a matéria é neutra, deve ter positivo para anular, então é um pudim ali, e ele foi lá e disse que tem um núcleo muito pequeno, positivo. Como é que ele fez isso, né? Ele saiu evoluiu o modelo atômico, né? Mas ele fez isso com probabilidade. Ele fez isso com probabilidade. Ninguém se pergunta, todo mundo vê esse desenho.
Ó, foi com esse desenho aí ele concluiu e tal, que é pequeno, mas como é que ele fez? Ele calculou o raio. Errou aí por 10 vezes, mas nesse mundo atômico foi um cálculo muito, muito bom. Ele calculou o tamanho, ele não só disse que a estrutura era aquela, ele calculou o tamanho. Como é que ele fez isso? Note, imagina que eu tenho um quadrado, gente, e eu tenho aquele círculo branco dentro do quadrado. Eu pergunto para você, qual é o raio daquele círculo ali, se você não tem uma régua? Você não tem uma régua. Mas você sabe que o quadrado tem lado 1. Como é que você sabe o raio daquele círculo branco que está ali? Imagina que você faz um experimento onde você solta um monte de bolinhas, tá? Um monte de bolinhas aleatórias. Para cair em toda a superfície do quadrado. E agora, você pode ter uma interpretação probabilística desse processo. Você concorda que a quantidade de pontos que cai do círculo, dividido pela quantidade de todos os pontos que caíram no quadrado, isso tem que ser proporcional à área do círculo, à área do quadrado? Né? Essa proporção tem que ter. Quanto maior o círculo, mais pontos vai cair dentro dele. Então, essa proporção tem que se manter. Ou seja, o percentual de pontos que cai do círculo, né, é a razão entre a área do círculo e a área do quadrado. Agora, imagina que você mede que dentro do teu círculo branco caiu 5% dos pontos que você soltou. Você soltou lá, né, 100 pontos, 5 deles caíram ali dentro. 5%. Então, agora você faz 5%, é πr2, que é o R que você quer descobrir, sobre 1, porque a área do quadrado é 1 vezes 1. Né? Então, aí você acha o raio do círculo. Isso daí a gente faz no mercado financeiro o tempo inteiro, simulações de Monte Carlo. Isso aí é chamado de simulação de Monte Carlo. Só que a gente faz isso no âmbito computacional, quando a gente vai ver o preço de uma ação, né? E você tem uma parte determinística e uma parte aleatória. Na parte aleatória, você simula todas as trajetórias que a partícula pode percorrer. Partícula de física, vem da física, mas a partícula aí é o preço do ativo no mercado financeiro. Né? Já viu o gráfico de ações na bolsa? Aquela coisa oscilando lá. Então, você faz essas simulações. E o Rutherford, ele não fez isso muito antes de existir o termo, né, que veio na Segunda Guerra, eu acho, o termo de simulação de Monte Carlo, quando, na verdade, ele fez o Monte Carlo analógico, né? Ele fez uma coisa analógica. Ele teve essa interpretação e fez. Eu recomendo esse Josué, Oi? Aperta esse ocultar aí, que esse tá. está na frente. Eu não apertei, porque eu achei que era isso que poderia... Mas vamos lá. Esse sitezinho aí, que é tipo um blogzinho, é de um amigo meu, o Augusto Carvalho, físico. Ele se formou aí em Recife, ele é baiano, mas ele se formou aí na Federal. E ele tem um artigozinho muito legal, quando a certeza emerge da incerteza, né? Que foi o caso disso aqui, né? Então, foi usando essa coisa de simulação e de probabilidade que o Rutherford chegou no resultado dele. Para finalizar em termos de exemplo aqui, de como a matemática é poderosa, eu vou falar da coisa mais complicada aqui, mas eu vou passar. Vou falar muito rápido, a gente não vai entrar em nenhum detalhe, tá? Fique tranquilo. Eu vou falar de um carinha aqui nessa foto, ele nunca é lembrado. Esse carinha é esse aqui do meio, ó. Tem um colega que diz assim, que ele tem cara de garçom, né? Sem nenhum não é nenhum demérito a profissão de garçom, nada disso. É só porque existe uma espécie de estereótipo dos gênios, né? São velhinhos, né? São de cabelo branco, aquela coisa. E ele tá ali no meio, parece que tá ajudando ali a organizar a foto, né? O Dirac. Paul Dirac foi um cara simplesmente incrível. A gente vai ver aqui o que ele fez, tá? Quando surgiu a mecânica quântica e a relatividade especial, muitas coisas não combinavam quando você ia na intimidade do elétron. Aquilo ali não estava bem explicado. Já tinha algumas tentativas, muita gente já tinha mexido em equações ali, mas a coisa não andava. A distribuição de probabilidade não era interpretável. Existia muita dificuldade em descrever esse fenômeno que juntasse, né, a mecânica quântica com a relatividade especial. E a equação de Dirac resolveu esse problema e ela trouxe um monte de coisa, como eu já mostrei aqui, que a matemática ela traz coisa. As equações aparecem em termos, né, que você precisa interpretar o que ela está falando com você. O Dirac, já existia uma equação, né, do Clay Gordon para descrever esses fenômenos aí na intimidade do elétron, mas ela tinha um monte de problema. Né, um delas que eu falei aí, a interpretação de probabilidade de onde achar o elétron não era interpretável, né? A parte do spin também, do elétron, ele não previa o spin, tinha que ser postulado o spin. E o Dirac, ele abordou o tema de uma outra forma, né, em 28, e explicou tudo isso. Mas o que é que ele fez? Né? A equação dele, ela precisava de operadores que até então se conhecia como matriz de tamanho 2, tá? Estou falando só por cima, tá, gente? Como se fosse matriz de tamanho 2. É como se você tivesse, imagina que você está numa equação cúbica aí no segundo grau,
Você faz x ao cubo igual a 1, sei lá. E você acha só a raiz 1, a raiz que você conhece 1, mas tem raízes complexas, né? Tem raízes complexas também que dá 1. E você não tinha visto essas raízes, tá? Você só conhece 1. Então, o Dirac, ele olhou que tem operadores mais abrangentes, vamos dizer assim, né? Em termos de explicação científica, que são matrizes de tamanho 4. Mas aí ele tem que entrar na interpretação dessas matrizes, né? Elas são conhecidas como matrizes de Dirac. Essa equação de Dirac ali em cima, ela é reduzida em forma matricial, ela está na lápide dele, lá na Westminster, e está ao lado do Newton também, Otávio. Fica do lado do Newton também, um pouquinho acima do Thomson, como você falou, né, que eles estão ali perto do Newton. O Dirac, nas equações dele, ele achou uma energia negativa. O que é isso? O que seria uma energia negativa? Né? E ele, eu grifei aí alguns pontos, só para mostrar que ele falou alguns elétrons com carga positiva podem existir. Que coisa maluca é essa? Mas o detalhe aqui, ele não abandonou a matemática. Ele não disse, aqui é loucura, vou fazer outra conta. Que história é essa? Ele disse, não, a conta está certa. A conta está certa. Quer saber o que é isso aí? E ele falou até que essas coisas são mais estáveis, em espaço vazio e tal. Inclusive o Heisenberg, ele falou que isso é um absurdo. Foi a coisa mais triste na história da física moderna, são essas conclusões aí da teoria do Dirac. O cara chegou a falar isso, Heisenberg, que é um cara também que conversava com as equações, né? Até hoje eu não sei porque que ele falou isso. Mas na ciência só existe uma autoridade, que é o próprio universo. A própria natureza é a autoridade da que você está falando, e não alguém com alguma patente ou com algum prêmio, né? O pósitron foi detectado em 32, a antimatéria existe, e o Carl Anderson, né, comprovou no paper em 33 que existem essas partículas, como se comportam como um elétron com massa positiva, foi chamado de pósitron. E o que o Dirac fez foi ter o spin como uma propriedade própria do elétron, você não tem que postular isso. Tem uma coisa da estrutura fina do hidrogênio, eu não sei o que é isso, e ele previu a antimatéria muito antes de você ter qualquer insinuação que ela existisse. Puramente de equações matemáticas. O cara previu a existência da antimatéria. Eu queria recomendar para vocês aqui um livro do Poincaré, né, que é aquele matemático que muita gente diz que ele é o pai da relatividade, é o valor da ciência. Esse livro não tem cálculo, é um livro sobre uma abordagem parecida com essa que eu estou fazendo aqui, né, como a matemática conversa com a física, é uma coisa bem legal nesse sentido, onde ele fala que são geômetras e analistas, ele usa esse termo, mas são teóricos e práticos, tá? Chamar de geômetras seriam os práticos, analistas teóricos, é muito legal isso aí. Ele fala de tempo e espaço, como a gente vê o tempo e espaço, aí você vai ver que claramente o Einstein bebeu água nessa fonte, e no final ele faz uma reflexão sobre o valor da ciência, que é muito bacana, não vou dar spoiler aqui. Esse documentário aqui eu recomendo fortemente, mas muito fortemente. Foi o único documentário onde eu vi que há uma elevação da matemática como pilar central na descoberta de fenômenos físicos, né? O Tudo e o Nada, tem nesse link aí embaixo, que é um streaming. Vocês vão, são 2 capítulos de 1 hora cada um sobre tudo e um sobre nada. É muito interessante, vai falar bastante do Dirac. E eu queria que vocês assistissem também, eu recomendo fortemente, vocês assistam o Particle Fever, que é um documentário sobre a descoberta do bóson de Higgs, né? Isso está no Netflix, o Netflix não tirou, porque às vezes eles tiram as coisas lá. Nós estamos passando por um momento incrível na história da humanidade, que é a partícula, uma das partículas elementares mais importantes, porque é ela que faz com que a massa exista, como que exista a concentração de matéria. E esse documentário mostra físicos teóricos e práticos trabalhando juntos, né? Essa imagem aí, esse cara de capacete vermelho é um físico teórico. E a menina, essa mulher aí, é uma física prática. E tem 3 equipes de física prática que vão fazer o experimento de forma independente, chegam no mesmo resultado que a física teórica dizia e comprova a existência do bóson de Higgs. É um documentário muito curto e maravilhoso, onde mostra que essas áreas conversam, né? Elas se entrelaçam. A matemática não está ali só para fazer uma continha, né? Ela modela um assunto e seus coeficientes, seus termos, dão significado ao universo. Muitas vezes significado que você nem imaginava, como é o caso da existência da antimatéria. Era isso que eu tinha para conversar, e agora a gente segue com a Eise, para a gente, desse assunto particular que eu falei, como 2 áreas se ajudam, né, para uma coisa
mais ampla aqui dentro do universo de vocês, que é a parte de pedagogia, que vocês vão ser futuros professores, né? Rapaz, eu tô besta aqui com a quantidade de coisa. Mas, enfim, deixa eu aproveitar agora formalmente apresentar a minha amiga Izzy Aires, essa pedagoga fantástica que eu poderia, da mesma forma, né, citar aqui o vasto currículo da professora, mas fica aí para vocês procurarem no Lattes, né, o currículo dela, mas basta dizer que é uma amiga brilhante, que adora desafios. Preste atenção, senhoras e senhores, eu disse a ela que ela ia participar dessa palestra. Em nenhum momento eu disse a ela o que era, do que se tratava e o que é que ela ia fazer. Eu apenas disse a ela, eu preciso do seu conhecimento técnico para que você mostre aos alunos que a interdisciplinaridade e os espaços diferentes da sala de aula para aprendizagem é importante. Pronto, esse foi o mote. Diferente disso, ela é quem constrói. Agora, Eis, eu quero fazer um desafio com você. Seguinte, são 5h26, eu tenho que terminar às 18h, tá? Porque foi a programação. Então, eu queria que esse bate-bola deixasse aí uma pontinha de quero mais e já antecipo um convite para que você volte num outro momento dos encontros para fazer uma outra abordagem, não necessariamente nessa pegada, mas uma abordagem que envolva, né, o museu, esse encontro, as possibilidades diversas que a educação precisa de uma pedagoga diferente falando alguma coisa, tá? Olha, primeiro eu preciso dizer que você é suspeito, porque você é meu amigo há muitos anos, eu conheci seu cabelo escuro, então já tem por aí todos os elogios, todo o carinho, toda a delicadeza na minha apresentação tem a ver com o tempo de convívio que a gente tem. Mas numa das coisas você não exagerou, eu de fato gosto de estar aqui pensando sobre... Vi aqui o Itamar colocou que eu aturei você na sala, Itamar, depois você abre sua câmera para a gente se ver. Rodrigo está aí também. Melhor não. Melhor não, né? Rodrigo está aí também, que é um queridíssimo. Então, eu estou muito à vontade aqui, estou à disposição e você sabe disso. Todo tempo que a gente precisar pensar junto, conversar junto. Eu não me proponho trazer nenhuma grande novidade, eu me proponho a fazer o que você... colocou no convite. Vamos olhar tudo que ele traz, e é muita coisa, como é rica a apresentação do Josué, né? Dá vontade de ficar ouvindo. Eu vou terminar revelando minha idade quando eu disser isso, mas eu sou do tempo que a gente lia revista Super Interessante. Você sabe aquela revista Super Interessante? No final, tinha uma coluna que é assim, você sabia... E o Josué faz essa abordagem, né? Ele traz, assim, elementos que a gente... o que seria o bacana da gente conhecer, né? Do que traria curiosidades, do que traria inquietações para a gente entender, para a gente ficar com água na boca sobre essas descobertas das ciências, quem comprovou, quem trouxe a ideia, qual foi o papel desse e daquele nessa dinâmica. Ele traz muito fortemente na abordagem dele, né? Isso me lembrou muito essa relação com a Super Interessante, que era na época, né? Na época que nós éramos jovens, a gente tinha uma dinâmica de saber da ciência, de aprender da ciência, muito de fontes um pouco mais restritas do que a geração que a gente tem hoje, né? E como disse o nosso narrador aí, o sonoplasta, a pandemia deu um freio de arrumação na vida da gente, porque a tecnologia já estava à disposição, é fato que tem um contexto social, econômico aí, né, para usufruto da tecnologia, mesmo a chegada de redes de conexão em ambientes mais distantes, zona rural, coisa desse tipo, mas a gente tem muito mais possibilidades a partir do contexto de agora. E a gente, de umas gerações anteriores, tinha muito pouco acesso. E aí, quando a gente falava aqui, e eu trouxe naquele apontamento que eu faço,
no meu textinho escrito, que a gente falava no papel da escola e dos espaços escolares. Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Quando eu colocava que a organização dos espaços escolares como uma estratégia de socialização desses conhecimentos, e a gente tinha essa importante, acho que tem muito a ver com esse contexto do que a gente vivia. Veja, você não tinha acesso a livros, você não tinha acesso a esses links. Quando você tinha uma dúvida sobre um ou outro conteúdo, você precisava procurar um professor que vai te indicar algum livro, né? Então, esse movimento de ter na escola o espaço onde você tem acesso ao conhecimento, seja por meio das bibliotecas, seja por meio dos materiais, seja por meio da orientação de acessar esse conhecimento, é algo que é muito válido na história. E mais ainda, porque existe uma distinção essencial, que é a relação entre informação e conhecimento. Você tem acesso a toda a informação que você quiser, mas é preciso uma relação de significado para essa informação se tornar conhecimento. E essa é a tarefa docente. É isso que a gente está discutindo aqui. A gente teve uma mudança no espaço onde está disponível. Antes era restrito o acesso à informação. A informação hoje está difusa, está muito difundida, mas a gente ainda tem no espaço escolar algo que só se faz ali. E é por isso que o museu não substitui a escola, mas é por isso também que a escola não pode ignorar o museu, porque o museu traz referências da história da humanidade e do contexto, onde essas informações estão todas socializadas, mas é a dinâmica escolar que vai te trazer referências para compreender as informações, o material, o acesso que você colocou. É preciso saber muito do que está dizendo para fazer o que Josué faz, que é trazer todas essas informações para a gente. Talvez, para aqueles que não tenham o mínimo de referência, seria uma sequência de dados, de fotos, que não trariam tanto significado. É na abordagem que ele faz, fazendo links com aquilo que a gente considera necessário, que toda essa informação, esses papers, essas fotos, trariam informações para a gente. Quando ele coloca aquela foto que fala do caos, que destoava um pouco do estereótipo ali, eu talvez não percebesse aquele ator. É só na hora que ele traz essa nossa discussão, e, na verdade, o que ele está trazendo nessa representação é que não é um domínio de poucos a ciência e o conhecimento. Você pode não ter a cara do Einstein, né? Você pode não estar trancado num laboratório de repente, e você pode ter sínteses, né? Você pode ter construções muito relevantes. E isso que eu estou dizendo está muito voltado para aquilo que a gente tem do ponto de vista da história da humanidade, e eu não vou me dedicar a essa reflexão com vocês hoje aqui, na ideia de que a gente ganha muito na interação, de ter a oportunidade de conversar, mas tem a ver com a nossa concepção de desenvolvimento e aprendizagem. Durante a história da humanidade, a gente já teve algumas formas de pensar como é que o sujeito se desenvolve. Então, se a gente fosse pensar aqui muito grosseiramente, eu não diria desse jeito na frente de um especialista da psicologia da aprendizagem, mas só para a gente não deixar essa referência como partida, a gente sempre teve dois blocos muito antagônicos de pensar como o sujeito se desenvolve. Um era um bloco que pensava que todo desenvolvimento é inato, e aí a gente poderia fazer um trocadilho muito assim, filho de peixe, peixinho é. Então, os sujeitos já vêm biologicamente programados. Alguns vão nascer gênios da matemática, outros vão nascer gênios da física, alguns vão nascer gênios do futebol, por exemplo. Isso é um dom, vem de Deus, filho de Faraó, Faraó será. E na história a gente tem muito fortemente essa configuração, e ainda perpetua hoje com outras roupagens, essa percepção de dom dos escolhidos. A gente tem um outro lado completamente oposto da ideia de que o desenvolvimento, na verdade, está externo ao homem. O homem é uma tábula rasa, ele vem sem nada, e é o ambiente onde ele está que vai moldar, que vai fazer com que ele se desenvolva assim ou assado. E aí, nesse sentido,
o método toma protagonismo na formação do sujeito, e dentro das escolas nossas isso ainda é muito presente. Então a gente faz aquela sequência de livros, estágio 1, estágio 2, estágio 3, quer dizer, é só você seguir as séries, seguir as etapas. O livro bom é o livro que puxa, que traz uma abordagem mais difícil, porque é o externo que vai te formar, é o externo que vai te trazer essa configuração, o treinamento, a repetição, né? Esse é um outro conceito em que você adequa o comportamento, e por isso ficou conhecido muito fortemente como behaviorismo. Então, a gente tinha sempre muito fortemente essas duas ideias de aprendizagem. Ou você nasce iluminado, e isso tem um recorte social muito difícil, né? Porque se a gente pensar direitinho, filho de peixe, peixinho é, se você nascer filho de tubarão, né? Se você nascer filho de tubarão, metade do mar está garantido para você. Mas se você nascer filho de uma piaba, o negócio fica bem difícil, né? Então, essa concepção de dom e de determinismo biológico é muito forte e tem muito desdobramento para a educação. Alguns vão conseguir, outros já estão fadados ao fracasso. E o outro comportamento, que é o outro extremo, é de que não, ninguém traz nada, qualquer um pode ser moldado e o ambiente é que vai determinar. Esses dois grandes pilares, eles têm contextos históricos muito fortes, né? A gente tem toda a parte, vocês vão estudar muito forte a ciência experimental, a resposta, a verdade está naquilo que se prova. Isso é muito forte na formação das ciências biológicas, exatas, de uma maneira geral. E a gente tem um novo paradigma de pensar esse desenvolvimento, que é entender o seguinte, que o sujeito tem, cada um de nós tem a sua composição original, e que o ambiente que eu funciono, que eu visito, ele também interfere no meu desenvolvimento. Então, não é nem o extremo de que eu vou nascer pronto e é só uma questão de tempo, nem eu não trago nada e é só o ambiente que eu estou que vai me formar. A nova perspectiva de entender o desenvolvimento, que traz a perspectiva da interação entre o sujeito e o meio, entre o sujeito e o objeto do conhecimento, que vai poder promover uma abordagem da prática docente nessa perspectiva, de ampliar. Se a gente tem uma perspectiva de conteúdos e conceitos, a repetição, o treino dá conta. Mas se eu quero ter uma abordagem do meu trabalho docente de maneira que eu possa promover uma compreensão maior e propor a construção de conhecimentos mais do que a memorização de alguns conteúdos, conceitos e fórmulas, eu preciso entender que cada um de nós tem uma característica e isso tem que ser levado em consideração e que, do mesmo jeito, as diferentes experiências que eu vivo vão contribuir para que eu possa desenvolver tudo isso. E aí, a gente traz uma outra questão, que é muito forte e a gente viveu muito fortemente nesse contexto da pandemia, né? A gente não queria que a pandemia acontecesse, a gente, inclusive, se coloca muito pesaroso por tudo que as famílias estão vivendo, em todos os sentidos, mas a gente percebeu muito fortemente, né, a duras penas, uma relação tempo-espaço de aprendizagem muito difusa. Antes, se você me perguntasse qual é a hora que o aluno aprende, qual é a hora que o estudante aprende, a gente ia dizer o horário da aula. Depois que a gente teve a oportunidade de viver essas atividades remotas, onde algumas atividades são síncronas, como a gente está aqui, vocês estão ouvindo imediatamente o momento que eu estou colocando e a gente vai ter a possibilidade de interação, como a gente tem também, dentro do meu conteúdo, da minha disciplina, momentos onde eu passo uma atividade, onde eu peço para vocês investigarem, que não está no mesmo tempo para todo mundo. E o espaço de aprendizagem, assim, do mesmo jeito, né, correlatamente, a gente tinha apenas a escola como fonte de informação e a gente, há um bom tempo, já tem uma outra possibilidade de entender espaços de aprendizagens. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Nessa relação de tempo e espaço, como a gente tem vivido tão difuso, essa aprendizagem que se dá restrita ao treinamento, ela é completamente questionada, né? Assim como, se todos vieram programados, como é que eu posso dizer que pessoas da mesma família, por exemplo,
uns se adaptaram, uns têm jeito para a tecnologia, outros não conseguiram. Então, não é verdade que todos temos a mesma composição hereditária, nem é verdade que todos temos a mesma forma de acessar o mesmo tempo, mas que a diversidade de oportunidades, ela é um elemento fundamental para a gente ter o desenvolvimento desse sujeito. E aí, nesse sentido, para a gente amarrar na nossa cabeça essa conversinha de hoje, ter um tempinho para a gente até fazer um pequeno bate-bola, acho que a gente teria muito fortemente nessa tarde a seguinte questão. A tarefa docente é, antes de tudo, dominar os dois eixos fundamentais do processo de aprendizagem. Aquilo que se quer aprender, aquele que será o aprendiz. Aquilo que se quer aprender é fundamentalmente o que o Josué traz para a gente nessa tarde. O que a gente quer que o aluno aprenda está dentro do nosso escopo, daquela lista de conteúdos a serem memorizados, ou é um conhecimento que eu preciso me apropriar de uma maneira ampla para poder levar para o meu estudante de uma maneira ampla. Eu, professor de química, posso me dar o luxo de não conhecer a química e a sua relação com as outras ciências, e posso ou quero que o meu aluno aprenda química de uma maneira com significado, para promover nele oportunidade de criar, de aprender de maneiras diferentes, e ao mesmo tempo, eu, que conheço a química, consigo entender todas as necessidades do meu estudante, do contexto onde ele vive, do que é importante para a faixa etária dele, ao ponto de promover interações que fazem com que ele se aproprie do que eu estou trazendo. Essa é a grande relação que eu acho que a tarefa docente exige da gente. É preciso saber do objeto de conhecimento do qual você é licenciado. E é preciso saber como esse objeto de conhecimento vai chegar a se constituir aprendizagem para o teu estudante, porque você é um licenciado. Essa é a grande questão para mim. É que a gente, até nessa condição nossa muito forte da questão da tarefa de professor, socialmente sem prestígio, e essa história toda que a gente ouve, muitas vezes eu já vi estudante colocando assim, faz licenciatura em matemática, aí faz a camiseta, sabe a camiseta de ir para a faculdade? Matemática. Matemática é maravilhoso, como qualquer ciência tem todos os seus brilhos, mas para exercer a matemática na tarefa docente, é preciso saber matemática, mas é preciso também fazer a matemática ter significado para os seus estudantes, porque a tarefa docente é construir as pontes para que o objeto de conhecimento tome significado para o aprendiz. Aí exige aprendizagem. Quando isso não é verdade, e vocês são estudantes e sabem do que eu estou dizendo, quando isso não tem um significado para você, isso é apenas uma informação. Para que a gente tenha uma prática docente de maneira que eu promova a aprendizagem, não é repetição, não é nota, não é decoreba, não é cumprir o conteúdo programático, é promover a aprendizagem. Aquilo que faz com que a gente evolua, ela precisa ter significado. E por isso, esse eixo de pensar essa abordagem da ciência de uma forma mais ampla é a ponte para você ter na sua prática docente um trabalho que avança desse trabalho de reproduzir conteúdos para promover a aprendizagem dos estudantes. E aí, acho que era isso que eu queria trazer hoje à tarde, para a gente fazer o link dessa relação e poder conversar um pouquinho com vocês do quanto isso faz significado na cabeça de vocês, né? O quanto isso traz elementos. E aí, acho que esse lugar que o Otávio constrói com esse projeto de extensão, de ampliar os espaços, né? É a proposta do projeto na origem, é um ambiente muito favorável para esse tipo de formação docente. Acho que é essa contribuição que eu traria para a nossa conversa hoje à tarde. E aí me coloco à disposição para a gente ver o que essa situação trouxe para vocês, né? Daquilo que a gente traz para vocês essa tarde, o que faz sentido, o que contribui, ou o que vocês discordam, né? Numa relação de troca. Me coloco à disposição agora. Eu costumo dizer, Eise, Josué, aos nossos alunos, que assim, se a gente hoje, né, eu estou me voltando para o professor de química,
química, né? Eu não dei esse depoimento, mas Josué foi um colega meu, professor, em 1994, quando Josué ainda era um menino recém-saído do ensino médio, entrando na faculdade, era professor de matemática, geometria, né, das belas artes, numa turma de, então, 8ª série, hoje é 9º ano, né? Foi daí que eu construí minha amizade com esse jovem, que está já aí de óculos, cabelos brancos. Posso tirar. Mas que à época, né, encantava primeiramente pela beleza, depois pelo conhecimento, né? Mas, assim, eu costumo dizer a meus alunos hoje que, assim, se você quiser ser professor de química e achar que apenas o conhecimento de química será suficiente para ser um bom professor, ele vai estar incompleto, né? Na minha época, quando eu chegava para dar aula numa escola, eu tinha que ser específico. Ou eu dava aula de orgânica, ou eu dava aula de fisicoquímica, ou eu dava aula de geral. Hoje, você chega numa escola, o cara quer um professor de química. Ele não quer saber, você tem que saber andar em todas as vibes. E outras, com tudo que os novos, né, o novo ensino médio propõe, com tudo com as novas, né, como é que eu diria? Diretrizes. As novas diretrizes, né, as novas arrumações, né, que a pedagogia propõe, a gente precisa saber transitar dentro de eixos, né, onde ensinar somente química não funciona. Você tem que entender a ciência da natureza, você tem que entender a matemática, você tem que saber transitar entre os eixos, você tem que saber conectar-se com a história, né? Uma coisa que eu recebi aqui, a dicção, as meninas estavam aqui elogiando, meu Deus, o jeito que essa mulher fala era tudo que eu queria, né? Então, você tem que transitar no português, claro, né? Então, gente, o que vocês mostraram foi tudo que eu digo o tempo todo, só que vocês me trouxeram na prática, o que deixa o seu coordenador muito feliz. Fala, Ceará. Otávio, modéstia à parte, desde jovem, eu sempre fui amante da ciência e não dos rótulos, né? Você sabe disso, Otávio. Né? Eu era um cara que tá lá o Teorema de Pitágoras, eu ia para casa provar, por que ia ficar pensando, por que existe seno? Quem é que faz essa pergunta, né? Por que existe seno? E assim, o que a Eze falou foi praticamente um trailer da minha vida, assim, ela ia falando as coisas, cara, e que assim, olha para isso. Você estava, Otávio, acho que você estava numa palestra minha em que eu falei assim, você, professor, do que é que você se orgulha? Você se orgulha porque você resolve a questão do ITA, porque você resolve aquela questão difícil, ou você se orgulha porque você provoca a curiosidade no seu aluno? Eu falo muito isso. Né? Isso é o que mais tem. O cara, não, eu sou fodão. Né? Eu sou bom professor por quê? Porque eu sou fodão. Eu faço isso, eu faço aquilo. E a Eze botou bem claro, o papel do professor é promover esse conhecimento. Né? Ele é um agente, né, nesse sentido. É nisso que ele tem que se preocupar. E se ele se preocupar com isso, ele vai perceber tudo isso que você está falando. Ele vai perceber que as coisas são interconectadas, ele vai perceber que ele precisa falar com propriedade, e não só dizer assim, sei tudo daquela matéria. Quem me perguntar aquilo ali, eu sei resolver. As últimas provas da Federal, desde 1990 para cá, quem me perguntar qualquer pergunta tem a resposta na ponta da língua. Quer dizer, o cara quer ser dito como um oráculo. Quando, na verdade, muitas vezes as pessoas me perguntam as coisas, eu falo, não sei. Você não sabe? Não sei. Vamos pesquisar. Vamos ver junto o que é isso aí. Eu não sei. O Stephen Hawking falou, na verdade ele já copiou outro cara, mas ficou famoso na voz dele, que é o seguinte: a ilusão de conhecimento é pior do que a ignorância. Então, o papel do professor é isso. Tudo que ele falou. Né? Você tem que promover, você tem que canalizar isso, levar o aluno para um canto, abrir a cabeça dele para outras coisas. E tal. E não só ser, estou aqui, eu sou o oráculo, venha me pergunte que eu sei. Isso que eu queria falar.
Vamos deixar o povo falar. Tem alguém que tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que queiram desse povo aí? Andressa, diz aí, Andressa. Boa noite a todos. Eu Boa não tarde sou. ainda, calma. Aqui está quase noite. Eu queria parabenizar vocês por essa palestra. Gostei muito, foi muito enriquecedora. Apesar de eu não estar cursando curso assim, para a área de licenciatura. O curso que eu faço é na área de TI e ela usa e abusa muito da matemática. Por isso que eu me interessei para vir a essa palestra, assistir ela, porque eu queria muito entender, porque eu tenho muita dificuldade em entender matemática, de compreender. E eu acredito que isso é muito pelo fato de eu só associar ela a expressões, a fórmulas, a equações, e não a contextos. Então, assim, o que vocês indicam para mim? Alguma fonte de conhecimento, me indiquem que eu estou precisando. A parte matemática e contexto, você fala assim, como não só a formuleta, ou seja, o racional da matemática, o que está por trás. O que está por trás, tipo, como entender, como tentar aplicar isso tipo, no meu dia a dia, tornar mais pessoal, não é uma coisa muito abstrata. Quando você era criança, você leu O Homem que Calculava, não? Não. Eu recomendo a leitura. Tem muita gente que acha que é um livro infantil. Eu recomendo O Homem que Calculava. Eu recomendo você assistir o seriado Cosmos, que é uma coisa muito mais de física, de cosmologia, mas você vai entender o contexto das coisas ali, onde é que ele é aplicado. E recomendo, se você gostar de ler, um livro chamado O Teorema do Papagaio. É uma coisa onde vai sair da formuleta, da conta, e vai chegar no racional da matemática para que ela serve. Teorema do Papagaio, é? Tá. Eis alguma sugestão pedagógica, matemática para ela aí? Olha, acho que é a sugestão que todos nós teríamos para qualquer área, né? Se é uma disposição para procurar aprender e conhecer, esse já é o primeiro passo, né? Porque em algum sentido a gente teria dois espaços. Um é não compreendendo, apenas memorizar para dar conta de uma tarefa, ou correr das tarefas que pedem desse tipo de coisa, do tipo matemática não é para mim. Acho que a postura que ela tem de tentar encontrar outra forma de interagir com a matemática já é metade do caminho, né? Eu não teria como sugerir algum material específico da área, porque de fato não é algo que eu domine. Mas o professor Rodrigo aí, Rodrigo da Andrada, nas horas vagas, grande tocador de pandeiro, poderia contribuir muito mais do que eu, certo? Verdade. Deixa o bichinho. Ulisses, deixa eu lhe provocar aí. Você que é sempre muito eloquente, né? Vamos usar você para encerrar esse papo, que, como eu disse, às 18 a gente tem que terminar. Eise tem suas obrigações, Josué também. Tirei ele de várias reuniões hoje para ele fazer essa palestra para a gente. E eu queria você, Ulisses, aí, para a gente fechar essa nossa discussão. Que prestígio, hein? Não, para mim o prestígio é ter você na palestra. Ô, meu querido. É um cara que você afora a amizade, né? E aqui eu tenho a felicidade de ter muitos amigos, né? Conto com os amigos. Já pensar se fosse para pagar para esse povo, o salário dava não. Dava não. Beleza? Veja, eu acho que a pergunta que eu vou fazer serve talvez para os dois, né? Muitas vezes a gente deixa de deduzir fórmulas, né, para o aluno, porque tem compreensão, por exemplo, a fórmula sei lá, de Bhaskara. A de Bhaskara não, mas uma de química, né, mas que envolva um conhecimento que a gente sabe que pelo currículo só virá nos períodos seguintes para esse aluno. E é um dilema, sabe, que a gente fica. Porque a gente tem consciência da importância da dedução da fórmula, que o professor Josué acabou de mostrar aqui, né? Foi muito enriquecedor. Por outro lado, né, muitas vezes requer muito tempo,
E a gente sabe que o aluno não está abstraindo ali, porque é um conhecimento de matemática que não casa, sabe? Né? Porque aquele conteúdo, sei lá, de pH, log, por exemplo, né? Que só virá lá na frente, né? Um exemplo, né? E aí a gente fica nesse dilema. Sabemos da importância dessa construção da relação matemática, né? No entanto, existe não há uma contemporaneidade entre os currículos, matemática, química. E uma outra questão eu queria perguntar a vocês, qual o papel que a comunicação científica, os livros de divulgação científica, né, pode trazer para um aluno nesse ponto aí, sabe? De compreender o pano de fundo que está por trás das relações matemáticas e o quanto pode agregar para um professor em formação. Quer falar primeiro, ex, as damas? Obrigada. Ladies first. Não, mas é matemática. Mas... Não, eu acho que o que o Ulisses traz, de trás para frente, dessa história das publicações científicas, em que medida contribuem na formação. Acho que a gente tem que dar a cada material a sua tarefa. A publicação científica, ela é um espaço de construção, de produção científica em projetos de pesquisa, em atualização de dados, em contextos diferentes, e eles trazem a sistematização de muitas ações de quem está investigando, de quem está produzindo. E isso é muito bom para você agregar nesse sentido de se atualizar como é que eu vou dizer? As derivações daquilo que é o conhecimento clássico trouxe para a gente. Ele não tem a tarefa de ser um instrumento didático. E isso a gente precisa ter o lugar. Assim como a publicação científica tem o lugar para as publicações de caráter científico que atende aos critérios para você ter a validade do ponto de vista da ciência, a gente também precisa ter espaço para construções de materiais que leem da publicação científica e que estabelecem pontes para os estudantes nos diversos momentos da sua formação. E aí, aqui, eu já faço o gancho com a história do currículo, né? Que você quer, de repente, contextualizar um determinado conhecimento, mas para que você dê essa contextualização, você precisa que você só tem alguns elementos lá nos próximos anos, por exemplo, né? Nesse sentido, a ideia de que a gente tem vou chamar de gradação, vou dar um exemplo cotidiano, por exemplo. Quando você tem uma criança de 5 anos e ela pergunta para você para onde a comidinha vai? Mãe, para onde a comidinha vai? Você mastiga e aqui vai passar pelo seu corpo, tem uma parte do seu corpo que vai puxar as vitaminas do organismo, aquilo que não presta, o seu organismo vai botar para fora até você chegar no banheiro. Foi o pedaço que cabia para essa criança compreender. Eu não disse nenhuma mentira, mas eu não aprofundei ao ponto. Não me adianta falar de, sei lá, mitocôndrias e coisa desse tipo, né? Quando eles chegam à 7ª série, que agora é 8º ano, eles vão trabalhar os sistemas, e aí o aparelho digestivo num nível de profundidade que é condizente com aquele material que ele tem vou chamar de pré-requisitos, né? De informações que ele já tem para isso. Então, talvez a contextualização não consiga te dar desmembrar a fórmula, porque você precisa de outras ferramentas mais aprofundadas. Mas ela vai estar por trás do contexto em que isso segue, do contexto em que isso se coloca. O outro elemento é a gente imaginar o seguinte: quem é que constrói o currículo? É claro que as nossas instituições trazem para a gente uma relação dos conteúdos para cada faixa etária, mas a construção mais próxima da gente analisar esse currículo como está organizado e do quanto podia contribuir se eu antecipasse aqui esse elemento, aquele elemento, como uma estratégia didática, eu acho que isso era uma coisa bacana da gente abordar. Eu vou fechar minha fala cometendo uma indelicadeza, e eu queria que vocês entendessem. Eu já vou fechar minha fala me despedindo de vocês, me colocando à disposição, porque eu tenho um compromisso agora, imediatamente às 18 horas, e eu preciso entrar no outro link e tal e tal.
Então, assim, já agradecer demais a participação aqui. Estava com saudade de casa, de ouvir forró, do sotaque de todo mundo, dos meus amigos queridos e de fazer esse trabalho com os estudantes. Contem comigo para o que vocês precisarem, na hora que vocês precisarem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra ter você. Eu vou cometer indelicadeza, Josué, de não ouvir a sua resposta. É costume dela isso. A culpa é minha, que caiu muito aqui. Né? Tá um abraço direto do sertão do Pajeú, Izzy. Muito obrigada. Cheiro, Izzy. Obrigado por tudo. Eu diria, assim, pega a pergunta, né? Foram duas perguntas. A primeira é como é que você fica numa situação de que você tem que mostrar uma coisa que não está no nível dele ainda. Eu acho que a Izzy respondeu bem. Você pode contextualizar, como foi o caso da comida e tal. Então, você pode dizer, olha... A função que cabe nessa equação aqui é um logaritmo especial e tem uma matemática superior que chega nesse número. Então, não contou nenhuma mentira, mas você dá o racional daquilo ali para o aluno. O racional sempre tem como passar. E tem muita coisa que dá para mostrar com a matemática do segundo grau, e muita gente não mostra, porque não está no livro. Né? Está no livro, o cara não tem interesse, joga a fórmula e vamos fazer exercício, e fica aquela coisa mecânica. A questão de livros de divulgação científica, a importância que ele tem no aprendizado e tudo, mesmo não sendo pedagógico, não sendo do currículo, né? Pedagógico no sentido de ser do currículo, como disse a Izzy, Ulisses, eu acho que o papel dessas coisas é a inspiração, sabe? Você inspira, você passar um vídeo legal para um aluno sobre uma coisa, por exemplo, imagina você tirar 10 minutinhos da aula para mostrar que a antimatéria foi detectada numa equação, né? Não foi no laboratório. Não foi duas partículas que se bateram e saiu uma coisa ali, gente. Pô, o que é aquilo, cara? Foi aquilo que saiu ali, vamos ver o que é. Não, foi uma equação. O cara respeitou o que estava aparecendo na equação, disse aquilo ali é energia negativa. O que significa energia negativa, pelo amor de Deus? Então, a inspiração é muito importante. E eu acabo minha fala dizendo o seguinte: toda vez que eu entrei na sala de aula, eu queria inspirar, eu queria instigar, eu chegava para a aula de trigonometria e eu dizia, por que existe seno? Você já se perguntava por que existe seno? Por que existe seno? Por que tem esse nome? Né? Ou seja, isso inspira, faz o cara pensar. A minha maior inspiração era quando eu era criança, que eu gostava do seriado do Cosmos, do Carl Sagan. Eu acordava de manhã, no domingo de manhã, começava depois do Globo Rural, quer dizer, uma criança acordar 8 horas da manhã, no domingo, sozinha, acordava ali para assistir o Carl Sagan, e não tinha nenhuma conta ali, mas tinha inspiração, né? Ele ficava falando dos planetas, dos anéis de Saturno e tal. Foi um dos maiores professores que eu tive, foi o Carl Sagan, né? Inspirando. Então, eu acho que esses livros, que tem divulgações científicas e tudo, se o professor conectar, né, corretamente, né, dizer, olha, pessoal, bóson de Higgs aqui não vai cair no vestibular e tudo, mas olha que momento nós estamos vendo na história da humanidade. Foi descoberta uma partícula, ela foi prevista na equação, e ela foi comprovada no laboratório, uma partícula tal. A gente está vivendo isso agora, daqui a 100 anos alguém vai dizer, olha, na época da descoberta do corpo, você viveu esse momento, você está aqui agora. Então, eu acho que o papel é esse, de inspiração. Eita! Bom, meus amigos, chegamos às 18 horas. Eu quero agradecer a participação de todos e todas, né? Foi uma honra tê-los aqui conosco, né? Desde o sertão do Pajeú até ao litoral, né? Passando pelo Crato, que está até perto aí do sertão, né? Mas, assim, de coração, deixar aqui gravado a minha admiração, meu respeito por Izzy Aires, para mim, uma das minhas maiores referências de pedagogia que eu tive contato na minha vida profissional, e a gratidão de ter esse brother, esse cara que eu admiro de coração. De longas datas. Eu não preciso jogar flor, fazer elogio, porque ele sabe que tudo que eu falar aqui é verdade. Esse cara foi para o mercado financeiro, mas deveria ser matemático de essência, que iam dar a ele um Nobel, com certeza. Iam construir um Nobel só para matemática para dar a esse cara. Né? A todos que tiverem dúvida qual é o e-mail, Josué, manda para Josué, né? Não, pode ser o Josué M de Maria, F de faca, Rocha. Não, mas eu gosto daquele. Manda para Josué, como é? Pode ser. Manda para Josué. Gmail.com, é? Manda para Josué, gmail.com. Se você tiver qualquer dúvida de matemática, a coisa mais estrambólica que for, manda para ele.
Ele adora essas coisas. É o hobby dele. Enquanto o hobby da Carla Pérez é rosa, o hobby dele é a matemática. Como ele tem muito hobby americano, né? Estão perguntando no meu Instagram aí, eu nem sabia qual era. É Josué MF Rocha. Aí, tem gente que já sabe, né? Já botaram, viu? M de Maria F. Rocha. Lá no Instagram só tem foto de comida. Eu gosto muito de gastronomia. E, sei lá, por um motivo de interações entre amigos, as fotos de comida predominam. Mas esse ano eu vou postar mais coisas de matemática no Instagram. Aí, a todos, um abraço, obrigado pela participação. Encontros com o Museu encerra sua segunda etapa, seu segundo evento. Teremos mais 3 até o final do ano, trazendo sempre, assim, pessoas espetaculares que trazem para a gente sempre informações espetaculares. Agradeço imensamente o convite, gente. Até logo. Obrigado, Otávio. Um abraço a todos e todas, boa noite e vamos à luta, sempre passeio. Deixa eu fechar aqui a gravação. Boa noite. Valeu, Otávio.